Olá, alunos! Eu sou a professora Elia Mendonça. Você já se inscreveu no meu canal? Se não, se inscreva e ative as notificações. Bom, a nossa aula de hoje é continuação de propriedades coligativas. Nós vamos aprofundar o estudo sobre tonoscopia e ebullioscopia. No final da aula de hoje, você deverá compreender os efeitos coligativos, tonoscópicos e ebullioscópicos. Lembrando que o efeito coligativo é uma modificação que ocorre com as propriedades de um determinado solvente quando adicionamos nele um soluto não volátil. Então, podemos concluir que quanto maior for o número de partículas dissolvidas no solvente, maiores serão os efeitos coligativos. Sabemos que isso está relacionado com a concentração da solução. Lembrando aí que as propriedades coligativas, são tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia. Nós vamos aprofundar hoje nossos estudos em tonoscopia e ebullioscopia. Lembrando alguns conceitos antes de aprofundarmos nosso estudo em tonoscopia e ebullioscopia. Pressão de vapor. A pressão de vapor de um líquido ela está relacionada com a temperatura de ebulição desse líquido. Quando que um líquido entra em ebulição? Um líquido entra em ebulição à temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão exercida sobre a superfície, ou seja, a pressão atmosférica. Então, nós sabemos que quando a velocidade de evaporação se iguala à velocidade de condensação, dizemos que a pressão exercida pelos vapores saturantes do líquido atingiram a pressão máxima de vapor. Então, nós temos aqui a representação, quando essas duas velocidades se igualam, nós dizemos que o líquido atingiu a sua pressão máxima de vapor. Vamos para o efeito tonoscopia. Então, o efeito tonoscopia ele está relacionado com a diminuição da pressão de vapor de um líquido provocada pela presença de um soluto não volátil. Um exemplo, quando colocamos açúcar em água e essa água está fervendo, nós percebemos que a ebulição ela para por um determinado tempo. Então, esse efeito ele está relacionado com a presença do soluto, que no caso é o açúcar, que nós adicionamos à água. Então, podemos dizer que o líquido puro tem uma pressão de vapor inicial, que nós chamamos aqui de P0, e tem uma pressão de vapor P2, quando adicionamos o líquido. Então, nós vamos analisar isso num gráfico. Então, a adição de um soluto, essa pressão de vapor tende a diminuir. Esse gráfico ele demonstra o efeito tonoscópico, que nada mais é do que o abaixamento da pressão de vapor de um líquido puro com a sua respectiva solução. Então, aqui, a pressão de vapor está representada por P2 na curva do solvente puro e P na curva da solução. Então, essa diferença aqui de pressão de vapor é justamente o efeito tonoscópico. Então, a gente percebe que numa mesma temperatura, a pressão de vapor do solvente puro ela é muito maior do que a pressão de vapor da respectiva solução. Vamos ao efeito ebullioscopia. Nós sabemos que um líquido entra em ebulição quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Então, o que é a ebullioscopia? É a elevação do ponto de ebulição de um líquido provocada pela presença de um soluto não volátil. Vamos aos exemplos. A nível do mar, nós sabemos que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, que equivale a uma atmosfera. Sabemos que a essa pressão a água ferve a uma temperatura de 100 graus.
Então, comparando pressão menor do que 1 atmosfera, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição do líquido? Ela será menor. Por exemplo, em La Paz, na Bolívia, a temperatura de ebulição do líquido será 90 graus, isso do líquido água. Quando comparamos um local onde a pressão for maior que 1 atmosfera, a temperatura de ebulição será maior. Por exemplo, dentro de uma panela de pressão. Nós sabemos que dentro de uma panela de pressão, o líquido entra em ebulição a uma temperatura maior, porque lá dentro a gente vai ter uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Bom, vamos entender o efeito ebulioscópico no gráfico. Temos aqui um gráfico onde demonstra o efeito tonoscópico, que é o efeito que está relacionado com o abaixamento da pressão de vapor, em função da presença de soluto, que faz dificultar a ebulição desse solvente. O efeito ebulioscópico, a gente pode perceber que ele é demonstrado aqui através da variação de temperatura. Quando a gente percebe solvente puro, ele tem uma temperatura inicial onde ele vai sofrer ebulição. Quando nós colocamos um soluto nesse solvente, a gente percebe que para atingir a mesma pressão de vapor, nós vamos gastar uma temperatura muito maior. Então, essa variação de temperatura, que é um aumento de temperatura na ebulição do solvente, é justamente em função da presença das partículas desse soluto, que nós chamamos aí de efeito ebulioscópico. Então, nós chegamos ao final da nossa aula. Hoje nós aprendemos sobre os efeitos coligativos, tonoscopia e ebulioscopia. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o efeito crioscópico e osmose. E eu aguardo vocês na próxima aula. Aproveitem, se inscreva no canal, deixe seu joinha e até a próxima aula.